vida temos pra viver aqui, como empregá-la, em quem investir. Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. Muito bom dia. É uma satisfação estar com vocês em mais um programa. E onde você já sabe que esse programa é para nós termos um pouco de comunhão a respeito da palavra de Deus. Eu creio que você que está conosco em todos os dias, né? Esse programa é exibido de segunda a segunda, né? Todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. Também nós compartilhamos uma porção, e você que sempre está conosco, nós continuamos o nosso estudo e é uma continuação daquilo que nós já falamos anteriormente. Hoje nós estamos com um tema importante, nós gostaríamos que você ficasse conosco, não é perder tempo, é ganhar tempo, é ser de fato orientado na palavra. E algumas dúvidas que nós temos com respeito ao plano de Deus e algumas coisas que nós lemos a Bíblia e muitas vezes não entendemos, nós podemos então trocar aqui uma ideia, termos um momento de comunhão e analisarmos um pouco a palavra de Deus, de fato, não só na esfera do análise da palavra, mas sermos enriquecidos com a palavra de Deus e que pode nos ajudar e dar uma meta para o nosso viver, para a nossa jornada cristã, tanto espiritual, também como familiar e no nosso viver também social. Graças ao Senhor, nós vamos com o tema de hoje. O tema de hoje, só para você permanecer aí conosco, é chamados para a comunhão. Nós vamos retomar o assunto que nós falamos a semana passada sobre a casa de Deus, o lugar de habitação de Deus. Quem é a casa de Deus, né? Então, nós vamos voltar a comentar. Antes do assunto aqui, nós temos que cumprimentar primeiramente nosso irmão, nosso parceiro aqui do programa Vida para Todos, Rafael. Muito bom dia, é uma satisfação estar com você em mais um programa Vida para Todos. Bom dia, Antônio, bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. É realmente sempre uma honra, uma satisfação imensa poder voltar aqui novamente para poder falar mais um pouco dessa palavra, né? Como o Antônio disse, um tema muito importante. Eu creio que para nós aqui a dificuldade de gerar um tema desse nível é muito ampla, né, Antônio? Porque envolve a questão da comunhão com Deus, a casa de Deus, o plano original de Deus, todas essas coisas aí são temas que levaria muito tempo para a gente poder estar falando, mas eu creio que em 2 programas nós vamos abrir um leque para que você possa compreender um pouco mais sobre esse tema novo que nós mencionamos aqui, chamados para a comunhão. Chamados para a comunhão. E aí nós vamos ver em sequência do último programa, Rafael, que de fato Deus quer nos levar a habitar em um lugar. E aí, de acordo com o trecho que nós lemos no programa anterior de João 14, nós vamos comentar um pouquinho hoje, que é aquela ideia que muitos cristãos têm sobre a casa de Deus em João 14, capítulo 14, a partir do versículo 1. Muitos têm a ideia que essa casa, citada no capítulo 14, no Evangelho de João, é um lugar físico, ou um lugar de morada físico, literal, ou, no caso, alguns pensam que até mesmo uma mansão, ou uma cidade física de habitação. É claro que há uma habitação para os cristãos, para aqueles que de fato professam fé em Cristo. Cristo estará de fato habitando com o homem,
haverá um lugar de habitação, como existe hoje um lugar de morada física para nós. Mas de fato, se nós vamos atentarmos um pouco hoje no capítulo 14 e algumas palavras que indicam de fato que o lugar de morada em João 14 se refere à pessoa do Filho, do seu Filho Jesus, ou seja, ao lugar de morada de João 14, a habitação mencionada em João 14 é o Filho, Jesus, como habitação do Pai. Foi o tema da semana passada. Nós mencionamos que a casa de Deus, quem é a casa de Deus? É um lugar de morada? É um lugar físico ou ele é uma pessoa? Então, de acordo com o Evangelho de João, nós vamos ler aqui e nós vamos comentar um pouquinho a respeito desse assunto, que eu creio que novo para muitas pessoas, né? Porque a visão, Rafael, que as pessoas têm de João 14 é que esse lugar de habitação que Deus foi preparar é uma cidade no céu. Uma cidade. Mas é interessante nós tomarmos um gancho aqui, que a criação, que inclui toda a terra, a restauração da terra, a criação da flora, da fauna, mesmo do homem, a geografia, a divisão de águas potáveis, água salgada e água doce, todo o ecossistema criado existente hoje na Terra foram feitas em 6 dias. 6 dias. Deus conseguiu concluir a sua criação na Terra, inclusive com a criação de seres que moram na água, que possam povoar a água. Ele criou os animais, e inclusive os grandes mamíferos da água e da terra. Ele conseguiu concluir isso em 6 dias. E esse lugar no céu, como um lugar de morada, por que ele ainda não terminou essa casa no céu? Se de fato ou não é um lugar de habitação física, ou ele estava se referindo de fato a um verdadeiro lugar de morada que ele quer nos levar para dentro dessa comunhão. Bom, já mencionada ali. Na verdade, é difícil as pessoas notarem alguns pontos na Bíblia, né, que nós lemos, nós conseguimos compreender realmente o que o Senhor quer nos mostrar. E tudo isso que você falou, ele usou apenas o falar. Haja e ouve. A criação então, né, envolveu só o falar de Deus. Deus falava assim, surge a porção seca, e a porção seca aparecia. Haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima, e acontecia. Então, se Deus falasse realmente no figurativo uma casa física, se ele Deus falasse assim, de algo literal físico, né? Haja uma casa desse tipo. Por que impediria de Deus agir ela ou criar ela em 1 ou 2 dias, né? Agora, nós já estamos dentro da nossa do próprio calendário nosso, né? Nós já estamos em quase aproximadamente 2.000 anos, né? Quase 2.000 anos, embora o nosso calendário nós estamos em 2013. Isso. Agora, quando ele fala a questão de ir preparar um lugar, ele estava com aproximadamente os seus 33 anos, né? Em torno de 33 anos ali, faltando meio ano para finalizar o seu ministério, por volta já de quase no fim do seu ministério. Então ele fala que iria preparar esse lugar e de fato, né, o Cristo morreu, passou pela morte, pela ressurreição, teve a sua ascensão, que todos os cristãos creem, inclusive cristão católico, protestante, evangélicos, todos creem na encarnação, que é algo importante a respeito da nossa salvação. Todos nós cremos na encarnação do Verbo, do Filho de Deus, se fazendo carne, o seu viver humano, a sua morte e a sua ascensão, a ressurreição e a ascensão desse Filho. Todos nós cremos que ele foi aos céus. Agora, se ele está falando, Rafael, de um lugar de morada nos céus, por que ainda ele não terminou esse lugar de morada, visto que a criação levou apenas 5 dias e meio, né? Porque no final do 6º dia, o homem que foi criado, né? Isso. Já no finalzinho do 6º dia, ele criou o homem que estreou, né, o palco da criação, ou seja, ele veio depois que tudo estava pronto
também leva-nos a entender que o homem não foi feito para trabalhar para Deus, foi feito para desfrutar aquilo que Deus criou, e desfrutando dessa comunhão, que é o tema de hoje, né? Isso. Chamados para a comunhão. Lembrando que Deus, né, quando Deus foi criar todas as coisas, né, Ele criou unicamente ali no singular, né? Olha, Haja Deus, disse Deus, haja luz, haja separação. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele falou, façamos o homem. Então já havia uma comunhão, uma reunião. houve uma reunião. Importantíssima da deidade ali. Isso E mostra... para reunir, para fazer a casa, também Deus não precisava reunir os três, né? Ter uma reunião da deidade para criar, porque Ele criou todas as coisas no singular. Só quando Ele foi fazer o homem, que Ele agiu de maneira... Então, olhando aqui, nós vamos ler, né? Não é eu que estou falando, nós vamos ler, e nós precisamos compreender o que João 14 quer nos mostrar. Porque o Evangelho de João, ele trata, na verdade, desse processo da encarnação do Verbo no Isso. capítulo 1, e ele mostra a questão no 1:12, fala que todos os que creram, ele deu o poder ou o direito de serem filhos de Deus. No 14, 1:18, ele fala que o Filho já estava habitando. Acho que nós podemos até ler, né, Rafael? Dá uma olhada, né? O versículo-chave de hoje, que abre para nós a questão desse tema de hoje, você que está nos acompanhando, se você quiser nos acompanhar, o João 17, versículo 21, dentro da visão de João 14, nós vamos desfrutar, Rafael, esse princípio de sermos chamados para este lugar de comunhão, que é o que João está falando no capítulo 14, né? É onde o Senhor quer ter comunhão, né, com os seus filhos. Aonde o Senhor quer ter comunhão. Não tem como ter comunhão fora da presença de Deus, né? Você pode até ser chamado, mas vamos supor, eu sou chamado para uma reunião. Agora, eu vou estar na reunião ou não? Deus quer que nós estejamos dentro dessa esfera de comunhão. Eu posso ser convidado, mas eu posso ser ausente também. O Deus quer nos levar para essa comunhão. Inclusive tem uma oração aqui em João 17, que ele mostra exatamente que como ele é um no Pai e vive no Pai, ele quer nos levar para essa esfera de comunhão, que é o mesmo pensamento que inclusive começa no capítulo 14 de João e vai até o versículo 18. Ele está falando desse processo da crucificação, de resolver o problema, ali, né? Muitos detalhes aqui. Alguns detalhes, né? Você ia ler João 17? João 17, 21, ele fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então ele mostra que dentro da deidade aqui há uma comunhão, que esse filho já desfruta dessa comunhão com o Pai. Na eternidade passada. Desde a eternidade passada. Muito bem lembrado que essa comunhão é algo que já existe antes. Já estava, né? Bem antes, né? Porque alguns acham que Jesus estava ali a partir do momento que foi gerado por Maria, né? Em carne, né? Alguns até creem que Jesus passou a existir a partir da encarnação, né? Do nascimento ali. Do nascimento, né? Outros creem que ele existia antes do nascimento, mas que foi criado também no tempo, né? Que Bom Jesus... ressaltar que ele já estava antes da criação do mundo, tendo comunhão com o Pai, e nunca perdeu a comunhão. Nunca perdeu essa comunhão. Mesmo ele estando aqui, né? Mesmo quando ele estava aqui, Deus estava tendo comunhão com o seu Filipenses 2 fala que ele, que era Deus, né? Ele não julgou, não usou, né? Não usou por direito, né? Com usurpação, ser igual. Antes ele se esvaziou a si mesmo e obteve forma, né? Ele obteve forma humana. E nessa forma humana ele nunca deixou de ser Deus, mesmo na sua humanidade. Então, Rafael, o 21, aqui o capítulo 17, 21, fala que ele já tem essa comunhão, e a oração dele, que inclusive o 17 é uma oração pelos cristãos, todos os que creem, não só pelos evangélicos, né? Porque cristão não é só os evangélicos, há cristãos católicos, protestantes, que é uma outra linha também, né? A cristãos protestantes, há cristãos evangélicos e há cristãos católicos também, né? São coisas distintas, mas todos professam a fé no Filho de Deus. E essa oração do capítulo 17 é para nos levar
ter esta habitação, habitar dessa comunhão. Então ele continua falando que também ele seja um em nós. Olha o detalhe. Esse detalhe, Rafael, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o desejo, a intenção de Deus aqui é levar-nos, né, a estar nesta comunhão, que é aquele pensamento já que começa em João 14. Tem um outro versículo aqui que você tinha mencionado em João 17, 5, daquela habitação de que ele já tinha antes com o Pai na eternidade passada. Fala sobre a glória, né? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então essa glória, ele se refere àquela comunhão que presença, ele já... né? Não perder a presença, né? Eu creio que a gente vai tocar nesse ponto aqui agora, e nós vamos mencionar aqui que o Senhor não tinha medo da cruz. É verdade. O Senhor também não tinha medo dos espinhos. Você sabe que até pouco tempo eu achava que... Eu achava que ele tinha medo da cruz. Orando ali com medo da morte, da cruz. Do medo do sofrimento, daquele chicote, né? Mas muitas pessoas não notaram que quando ele estava na cruz, ele perdeu a comunhão com o Pai. E é interessante que os seguidores de Cristo, os mártires do passado, aqueles que morreram na época do Império Romano, daquilo que foi o Império Romano, como Policarpo e muitos cristãos, né, da época da igreja primitiva, inclusive os apóstolos. Pedro, o João mesmo, né? Embora João morreu de morte natural, mas Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E nenhum deles temeram a morte. É, né? verdade. Agora, o Senhor deles iria temer a morte? Como, né? Como que o Senhor... E outra, lembrando que Ele é Deus, né? Se os seus filhos criados não temeram a morte, como que o seu Senhor, sendo Deus, temeria a morte? Então, o que Ele estava temendo? É verdade. Nós vamos ler. Vamos ler lá em João 14, né? Para não ficar meio vago, né? E falar que foi a gente que falou, mas... Está mostrando aqui. Vamos dar olhar um pouquinho aqui a respeito desse pensamento de ser chamado para essa comunhão. Sim. Então, o que dá a entender que o Filho de Deus já desfrutava essa comunhão eterna, que é essa comunhão no Pai, e o motivo dele ter se encarnado, né, você que está nos assistindo, nós estamos falando do tema de hoje, chamados para a comunhão. E nós estamos retomando alguns pontos da comunhão passada, do programa anterior, que fala da casa de João 14, que ela não é um lugar de morada. E nós estamos, é claro que não sendo dogmáticos, né? Não querendo fazer prevalecer o nosso ponto de vista, mas usando como base alguns versículos da Bíblia, mostrando que o lugar que ele iria preparar para nós, para os homens, é um lugar de comunhão, que é a comunhão que ele já tinha com o seu Pai na eternidade passada, e que de fato essa comunhão que ele tinha, que o Filho de Deus tinha com o Pai, que é uma comunhão eterna, né, sem princípio, sem início, porque ele é gerado no Deus eterno, e ele é eterno como seu Pai, ele nunca havia perdido a comunhão com o Pai. E quando ele passa pelo processo de encarnação, viver humano, e que vai resolver o problema dos nossos pecados para nos levar a essa comunhão, ele tem que preparar um lugar para que os cristãos estejam, ou seja, o que ele quer de fato é nos levar para essa esfera de comunhão que ele já tinha com o seu Pai. E ele chega a temer perder essa comunhão na cruz para resolver o problema dos nossos pecados, né, Rafael? Senhor Jesus, isso é verdade, né? E alguns evangélicos, aqui no Evangelho, vamos supor, mostra somente isso em Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus fala que ele... Fala da questão daqui... Que ele ora. Que ele ora, né? Como isso? Porque onde está esse versículo, aqui no Mateus 26, a partir do versículo aqui 36, sim, que fala que ele estava no Getsemane com os discípulos, né? Os 3 discípulos, João, Pedro e Tiago. Sim. E fala que então... lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Por que a alma dele então estava profundamente triste até a morte? Será que agora era porque ele sabia que ia para a cruz?
Eu li um certo livro e de acordo com o que a gente percebe, o Filho de Deus sendo Deus, tendo o poder da vida, e a morte de fato é uma prova que a morte não pôde o deter, ele ressuscitou, ou seja, destruiu até o poder da morte. De fato ele não estava temendo a morte. Mas o que ele estava temendo então, de acordo com tem um outro versículo que ele mostra de fato qual era o verdadeiro temor dele, né? Aqui em Mateus, aqui mesmo, está aqui, ó, em Mateus 27. Mateus 27, a partir do versículo 45, Rafael? 45, não é o 45, 46. 46 fala: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então aí está a chave do temor do filho. Por que será que ele orou dizendo que Deus o abandonou, né? Porque na verdade nós não vemos, mas algumas pessoas que têm uma certa comunhão, mais tempo com o Senhor, acaba concluindo que quando ele estava na cruz e ele orou dessa maneira, Deus estava julgando toda a terra em cima do filho, a responsabilidade dele, tornando ele como De acordo com Gálatas 3:13, fala que foi julgado as nossas maldições sobre ele. E não só daquela época, como da época anterior, como da época do presente, como da época que está por vir. Olha. Então reuniu numa só situação que era a cruz, o julgamento de toda a humanidade, ou também até de todo anjo caído, de tudo aquilo que era maligno, tudo aquilo que estava ali, o Pai estava julgando no Filho. E nesse momento ele perdeu. O Pai se afastou. As trevas elas se intensificaram, porque o inimigo de Deus, ele queria, até no exato momento, tirar o Senhor da cruz, falar: eu não aguento mais, tira daqui. Na verdade, nós percebemos, Rafael, que o Filho de Deus teve que perder a comunhão com o Pai para nos levar a desfrutar dessa comunhão. Isso, puxa vida, rapaz. Foi o julgamento que ele perde essa comunhão eterna. E é interessante que ele quebrou uma aliança, né? Eterna. Ele teve que quebrar, mas era a vontade do Pai. Tem pessoas que amam tanto a esposa, né, ou alguém, que ele fala: só de pensar em perder ela eu já fico em desespero, né? É verdade. E nós que somos frios, quando há uma separação, nós não temos um amor tão adequado. Então nós não sentimos, né, tanta perda nessa questão. Mas o Filho de Deus, que tinha uma comunhão eterna com o Pai, nunca se afastou, nunca havia perdido a face do Pai. É verdade. Nunca havia quebrado esse elo de comunhão. Então agora ele teme perder essa comunhão. Mas ele perde essa comunhão para nos levar a desfrutar dessa comunhão. Então é a intenção em João 14. É a intenção. Ou seja, João 14. O Filho deve ir a um lugar, preparar um lugar para nos levar para essa esfera de comunhão, que aí nos remete a João 17. Por isso que ele fala: eu voltarei. Eu voltarei. Mas quando que ele volta? Será que ele está se referindo à vinda do céu ou à vinda na ressurreição? Ele está referindo à ressurreição. Porque então não está. Vamos olhar esse versículo para que João, é um assunto novo, né? E algumas pessoas que nunca ouviram falar ficam: mas isso aí está na Bíblia? João 14, né? João 14, nós estando aqui comentando hoje, né, o tema de hoje é sendo chamados para a comunhão, né, Rafael? Chamados para a comunhão. E ele traz esse mesmo pensamento daquela casa de Deus, de João 14, que nós mencionamos, que a casa de Deus, do Pai, é o seu Filho. E o lugar de habitação do seu Filho é no seu Pai. É verdade. Porque antes que Deus houvesse criado o universo, ele já é antes do universo. Presta atenção nesse detalhe. Amém. Deus é eterno. Antes que ele houvesse criado o elemento tempo, ou mesmo o espaço, para que os mundos
físico ou o mundo material fosse criado dentro desse espaço, desse vazio praticamente infinito, Deus já estava e habitava antes dessas coisas. E aonde ele estava? Antes de existir o elemento tempo ou espaço, como nós conhecemos. De acordo com a Bíblia, ele já habitava, havia uma habitação nele mesmo. É difícil entender, não é muito fácil, mas antes que Deus houvesse criado qualquer coisa que nós conhecemos e coisas que nós não conhecemos, ele já era, porque todas as coisas procedem dele, ele é a origem de todas as coisas. E aonde ele habitava? Habitava no seu filho, e a habitação do seu filho no seu pai. No seu pai. Que é a ideia, a comunhão. de E João o interessante 14. é que quem que faz essa união é o Espírito. E tem essa pessoa Nós maravilhosa, estava né? até quase esquecendo aqui, Senhor Jesus, né? Sem na verdade, o item da comunhão se aplica ao Espírito. Ao né? Espírito, porque sem o Espírito não pode haver essa união. Não há essa comunhão. Então, essa comunhão, de fato, ela ocorria porque havia, e de fato só é possível Deus nos chamar para a comunhão porque Ele é três, já desfruta dessa comunhão em si mesmo. É um Deus, três pessoas desfrutando de uma comunhão. De né? uma comunhão. Lembrando que no livro de Efésios fala muito sobre isso daí. O plano do Pai, o Filho executa o plano, cumpre a vontade do Pai, e o Espírito vem e sela, comprovando toda aquela comunhão e aquela união que tem entre o Pai e o Filho, né? Aplica essa obra. Ele traz como se diz assim, ele traz na realidade, né? Ele mostra como a realidade. Então, João 14, Antônio, voltando aqui, no versículo 2, como Sim. fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Rafael, Você aqui quer ler um? não, você falou na casa do meu pai, porque a ideia sobre esse versículo é que Deus está tem uma fazendo casa, né? criando ou fazendo um sistema habitacional de muitas casas. Só que no versículo 2 ele está falando que na casa singular, uma única casa, só. não nas casas. Sim. É importante Interessante esses detalhes dentro da palavra. É verdade. Eu não sei se vai dar tempo de nós comentarmos. Nós vamos comentar de só forma... os três aqui e depois no próximo programa nós voltamos em cima. No próximo programa nós vamos agora voltar em cima desse. De certo modo dar o desfecho mostrando que esse lugar, o fato de sermos chamados à comunhão, né, é comunhão de quem? É o termo usado por Paulo. Nós somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus. E no 17, foi o versículo que você abriu lendo, mostra que Deus quer nos levar a estar no seu Pai, ou no seu Filho, e o Filho orando para que, como Ele é um no Pai, com o Pai, e o Pai é um nele, que nós também sejamos um neles. Um neles, é verdade. Então não é casas, né? É a casa, a na verdade, casa de né? meu Pai. Há muitas moradas, né? Agora aqui sim fala de muitas moradas. Existe uma casa, mas existe várias. Você sabia que tem uma versão da Bíblia que fala na casa singular do meu pai há muitos cômodos? Cômodos também. É uma casa com vários Lugares, repartições, né? Isso. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for, aqui que está a questão. Quando que ele está falando que eu for? Quando que ele diz isso daqui, na verdade, na prática? É quando ele foi para Curos. Aqui é quando eu for prestes a ir à cruz, a cumprir a vontade do Pai. Então, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Tem até uma versão, né, que ela fala assim, e se eu for, como se Jesus não tivesse muito claro se iria ou não. Eu tava pensando. Mas essa aqui, tradução ela é correta porque ela fala, e quando eu for, ou seja, ele estava certo que iria à cruz. Né? Vos preparar lugar. Virei outra vez. Esse virei outra vez ou aqui, voltarei. Ou voltarei, ele já está falando de que ele iria à cruz, porque resolver toda a situação, né? Quitar o nosso resolver, pagar a nossa dívida, cumprir a vontade do Pai, derrotar o inimigo. Olha só. Olha quanta coisa que ele não fez ali. Na cruz, então, ele pôs enterrar o velho homem, pôs fim a toda a velha criação, transmitir a vida aos homens, trazer o Pai, né, que estava longe do homem, como diz lá em Efésios, eu vos aproximei,
Olha só. Né? Então, Somos aproximados. E é para dentro dessa esfera que somos chamados. é verdade. Para essa esfera da comunhão, que eles já têm essa comunhão em si mesmo. Deus já tem essa comunhão, né? Porque eles são 3. Então eles já desfrutam dessa comunhão em si mesmo. E Ele quer nos levar a provar essa comunhão. Provar, é verdade. Então Ele fala que quando Ele preparar lugar, Ele volta, né? Isso. Para nos levar para esse lugar. Então, para resumir, quantos dias então o Senhor define a sua habitação? Em Não quantos dias? Não é? Na verdade, Ele fez isso aí com 3 dias, né? 3 dias. Então, Não em 2000 anos. então né? tem gente esperando o Senhor montar uma casa, né? Com 2000 anos. Então, na verdade, Ele foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao 3º dia, e ali Ele se tornou o Espírito para que pudesse fazer toda a obra do Pai, né? E agora Ele pode enviar o Espírito Santo. Senhor, porque aqui termina Pra o versículo aplicar, falando né? assim: receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Isso é interessante que ele está falando que aonde eu estou. É outro detalhe nesse versículo, que ele não fala para que aonde eu estarei, como se ele estivesse indo para tal lugar, para né? tal lugar. Mas é aonde eu estou. Sim. Então o verbo aqui se aplica, ou seja, ele está aplicando ao presente, é onde ele estava, né? É. Só que Jesus estava com os discípulos ali fisicamente. E agora ele está falando para que aonde eu estou. É o que causa uma certa até dúvida aqui em alguns discípulos que falam, mas aonde que esse homem está indo, né? Então verdade, ensina para nós o caminho para onde você está Senhor indo, né? Jesus. Aí ele fala, não tem caminho, eu sou o caminho, né? Ele mostra que ele é o caminho e na verdade o lugar que ele está é na comunhão do seu Pai, que é o versículo 6, né? É o 6. Nós vamos ler ele, nós vamos encerrar e vamos explicar, tá? Vamos explicar no próximo programa. Próximo programa. Então nós vamos ler, fala aqui, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai lá. Ninguém vai, né? Ninguém vem. Esses detalhes são importantes para compreender o texto aqui, né? É ninguém vem, né? Porque o Pai já está nele. Está nele. Ele pode habitar no Pai. Ele verdade. pode estar no Pai porque ele não tem pecado. Senhor Jesus. Mas no homem causou uma divisão. Então nós vamos deixar essa aqui, nós não terminou, não deu nem tempo. Não, aqui precisamos voltar a comentar nesse versículo para nós concluirmos. Agora que começou a ficar bom, né, Antônio? Nós vamos voltar com as chamados à comunhão, parte 2. Nós vamos continuar vendo os detalhes desses versículos. Da questão da aqui. Preparação e da ida do Senhor até a cruz e a sua ressurreição. Graças a Deus. Rafael, Senhor, nós vamos orar, né? Temos que pôr uma vírgula no programa. Vamos colocar uma vírgula para estender a comunhão. Estender a comunhão. Graças a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Continua realmente abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja. Continua realmente nos mostrando a verdade, que queremos realmente conhecer, Senhor, o seu aspecto, a verdadeira vida, a verdadeira palavra, tudo aquilo que vem nos libertar. Seja conosco, Senhor, nessa programação, abençoando todos os ouvintes, que eles também possam compreender e que o Senhor possa levar eles a ter essa verdadeira comunhão. No teu nome, nós rogamos e te agradecemos. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Se o Senhor permitir, estaremos aqui no próximo programa. Estaremos, acompanha conosco. Semana que vem nós continuamos esse assunto, viu? Jesus é o Senhor. Até o próximo programa. Vida para todos. Amém. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender.
esquecer.